mesquita? Não pode. Não, não. Não pode vocês. Muçulmano Sabe por quê? pode. Eu vou te falar por quê. Ali tem um portal. É? Aquela pedra é o Axis Mundi. Seria a primeira pedra de onde começa a se transformar o planeta inteiro em volta. Foi lançado na escuridão por Elohim e a partir dela formou-se a primeira porção de terra no universo. Aquela pedra, ela tá lá, protegida a 7 chaves, ninguém pode entrar. E é dito que debaixo daquela pedra, e tem um espaço, pela fotografia você consegue ver que tem um espaço, ficava a Arca da Aliança ali embaixo. Então a Arca da Aliança, que eles traziam lá no deserto, Moisés carregava lá no deserto, desde o período do Êxodo, eles então resolvem criar uma casa para essa Arca da Aliança. Que guardaria a Arca da Aliança. Então e ela as fica... tábuas da lei de Exatamente. Moisés. E não só isso. Mas a gente já vai entrar Tá. nisso. Então isso é Que no guardado... Indiana Jones aparece essa Exatamente. arca. Ela é guardada debaixo da pedra Even Hashetia, que os judeus queriam muito entrar ali para ver, eles não podem. E ali embaixo fica o Poço das Almas. O Poço das Almas. O que seria o Poço das Almas? O Poço das Almas seria a intersecção entre os mundos superiores e os mundos inferiores. Então ali dentro teria uma espécie de portal. Tá. Isso está no nosso planeta. Né? É como se fosse uma espécie... Não é, usando uma terminologia bem chucra, mas como se fosse um buraco negro, que dá acesso a uma outra dimensão é como dentro se da tivesse nossa. uma membrana dividindo o mundo espiritual o mundo, exatamente. e lá essa membrana não existe. Ou é muito fina que você consegue... Exatamente. Tá. Por isso que a Arca da Aliança ficava lá, porque era a aliança entre Deus e os homens. Então a intersecção entre o mundo espiritual e o... Por isso que a briga no Oriente Médio, Médio não tem nada a ver com petróleo, não tem nada a ver com política. É para dominar aquela região do Monte do Templo, que vem sendo alvo de guerra, desde o começo da dinastia, da monarquia de Israel. E dizem que E os estão querendo templários construir estiveram o lá. terceiro templo lá, né? Que é nesse mesmo lugar. Exatamente. Então ali tem um portal e ali ficava a Arca da Aliança. Ali Davi não consegue construir o primeiro templo. Ele passa isso para Salomão. A palavra Salomão vem de Shlomo, que significa paz em hebraico. Então ele unificou as 12 tribos de Israel e consegue, com os planos, a arquitetura que o Davi tinha, que seu pai tinha, criar o primeiro templo. Davi não pôde criar o primeiro templo porque a mão dele estava manchada de sangue das guerras. Então teve que pedir ao seu filho Salomão. E ele começa a criação do templo de Salomão. Primeira criação. Primeiro templo. Tá? Isso começa em aproximadamente 1050 a 900 anos antes da Era Comum. É erguido o templo baseado nas plantas que Davi tinha, porque Davi tinha falado com Deus, tinha tido uma visão espiritual. E aí ele constrói o templo ali e ali guarda-se a Arca da Aliança. Esse templo, ele fica no meio de uma rota comercial da Mesopotâmia com o Egito. Então passava muito dinheiro pelo reino de Salomão. Muito dinheiro. Era uma rota comercial. E Salomão era muito estrategista. Né? Ele acreditava, lógico, no Deus do pai dele, no Deus de Israel, mas ele também flertava com outras divindades. Sim. Porque, entenda uma coisa, ninguém nasce monoteísta. A natureza do homem é paganismo. Você tá na natureza, então você começa a ver as forças da natureza. A natureza do homem é pagã. Tanto que ele só aceitou o monoteísmo através de uma inquisição, de um processo de inquisição. Porque a natureza do homem é admirar a natureza como a divindade. Nós e o planeta, nós temos uma conexão muito íntima. Então, assim era na antiguidade. Por isso os deuses. Não que não tenha um regente, não que tenha um superior, mas os outros deuses são também forças da natureza. E Salomão tinha esse tipo de entendimento, né? Por isso que dizem que ele incorreu em pecado. Não é que ele incorreu em pecado nenhum. Simplesmente era natural para esse povo de Israel dessa época adorar vários deuses. Você tinha o deus do trovão, que era Baal, que também vem aqui para mitologia tupi. Nós temos também Yanderu, Tupã, deus do trovão. Thor. Mitologia Yorubá, Xangô. Na mitologia nórdica, Thor. E por aí vai. É o arquétipo da mesma energia. Mas enfim, vamos voltar aqui, senão a gente perde o foco. Tá. Então o primeiro templo foi construído ali, abrigou a Arca da Aliança e vários mistérios, vários livros que Salomão recolheu dos magos babilônicos daquela época. Até aí nós temos ainda uma Bíblia, uma Torá não escrita, porque ainda está se fazendo idioma hebraico. Quando que Satã então vai aparecer como uma entidade? Bem, depois que o primeiro templo é construído, depois que tem a invasão babilônica em Israel, então em 586 antes da Era Comum, os judeus são levados em cativeiro pelos babilônicos, para o rei Nabucodonosor, né? E aí o que acontece? Os judeus viveram em exílio de 40 a 70 anos. Quando eles estão na Babilônia, aí eles têm contato com uma doutrina dualista. Antigamente, não existia dualidade. Deus era um todo, criador do bem e do mal. Isso está no livro de Isaías,
45. Não existia figura do mal. Não do mal encarnado. Tá. Existiam situações desconfortáveis na tua vida que fazia parte do processo da existência. Entendi. A partir do momento que você tem a manifestação do universo, você não está mais indo unidade, você tem que lidar